Você sabe bem que a forma que nós conduzimos as nossas programações, os nossos vídeos diários aqui, elas são voltadas especificamente para aquilo que, está sendo dito a respeito de Cruzeiro na mídia nacional, né. E hoje teve um bate-papo lá na Itatiaia, em que deixaram transparecer algumas coisas que me deixaram bem espantado, assim. Porque você sabe, quando falam mal, coisas incoerentes, não digo mal, incoerentes, seja da Itatiaia, ESPN, Sport TV, seja lá qual for o meio de comunicação, falam coisas desconexas, coisas que não têm nada a ver com o Cruzeiro, a gente se posiciona. Assim como também a gente se posiciona quando trazem algo que de fato condizem com aquilo que o Cruzeiro pede, com aquilo que o momento pede, com aquilo que de fato está acontecendo. Então eu quero que você preste atenção nessa fala aqui, e eu vou colocar minha opinião logo na sequência. O risco que o Cruzeiro está correndo neste momento, tá, é ter o seu maior aliado virando o seu maior problema. Já começaram a aparecer faixas na cidade, esse tipo de situação. Gente, o campeonato do Cruzeiro é não voltar para a Série B. Nada mais, nada menos do que isso. Se for 16º colocado, com a mesma pontuação do 17º, e permanecendo por causa de critério de desempate, é para pôr a mão para o céu. Porque o que fizeram com o clube por décadas e décadas e décadas, e ainda estão lá e brigando para ser presidente. Saber que tem conselheiro querendo privilégio de compra de ingresso para jogo? É mesmo? Querendo que bote em Barro Preto, em Campestre, venda de ingresso. Então, gente, a turma não desistiu. A turma não larga o osso. Quem quebrou, quem usou o Cruzeiro financeiramente, politicamente, pessoalmente, ainda está lá. Então, essa história de faixinha de torcida, o campeonato do Cruzeiro é ser 16º colocado. E hoje é 10º. Então tá muito além do que é o campeonato do Cruzeiro. Deixa eu falar uma coisa sobre isso, e o Pance é a melhor pessoa para falar, porque ele vive o Cruzeiro 24 horas. Eu, com toda sinceridade, eu não acredito, não quero acreditar, de que o torcedor de verdade do Cruzeiro faz faixa nesse momento contra o clube. Sabe? Eu acho que o verdadeiro torcedor do Cruzeiro sabe muito bem o momento que está passando o time. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro sabe a hora de curtir, como foi o início do Campeonato Brasileiro, sabe o momento de oscilação que o time está passando, as dificuldades que o treinador tem nesse momento. Com toda sinceridade, me parece muito mais direcionado, né, do que sendo o sentimento do torcedor do Cruzeiro. Orquestrado? Orquestrado. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro sabe muito bem o que esse time tem feito, o que tem trabalhado o seu treinador, os jogadores, as dificuldades, e acho que é válido, Romano, sim, cobrar que o Ronaldo invista, que o Cruzeiro na janela, o Cruzeiro precisa qualificar o time para continuar andando mais, sabe? Mas com toda sinceridade, eu não acredito que o verdadeiro torcedor do Cruzeiro esteja colocando faixa contra a SAF, contra a comissão técnica, contra jogadores nesse momento, porque o torcedor do Cruzeiro, o verdadeiro, ele estava lá no campo sofrendo com o time na Série B, ele estava lá no campo enquanto outros estavam dilacerando o clube, ele estava lá no campo enquanto outros se promoviam por causa do clube. Então, sendo bem honesto, eu não acredito que o torcedor de verdade do Cruzeiro esteja fazendo faixa contra o time nesse momento. Ô, gente, o Cruzeiro estava morto. Cruzeiro estava morto. Não estaria na Série A. Ah, mas o Ronaldo tinha que ter pagado 1 milhão, 10 milhões, 500 milhões, 800 milhões, 700. Gente, vamos colocar a cabeça no travesseiro, descansar e falar assim, gente, o Cruzeiro, ele é muito maior do que qualquer vaidade. E o Cruzeiro estava morto, né? Ele é tanto que a questão financeira do Cruzeiro vai ter essa assembleia no mês, e aí a informação, essa assembleia no mês de junho, ela é fundamental, inclusive, para pagar dívidas com pequenos empresários, com grandes empresários, com jogadores que passaram pelo Cruzeiro, com funcionários. Isso mostra a situação que chegou o clube, né? Então, vamos ter essa noção. Se você parar para observar tudo que foi dito aqui, não tem uma inverdade dentro de toda essa conversa, de toda essa fala, de todas essas opiniões. São 2 comentaristas e um repórter fazendo exposição daquilo que vem. Todas as vezes que o Cruzeiro que o Cruzeiro está caminhando num caminho e eles vão para o outro, nós nos posicionamos contrários aqui.
Você pode não gostar do conteúdo da Itatiaia ou você pode não gostar dos cronistas dessa mesma instituição. Agora, ser incoerente dentro daquilo que o momento pede, aí também não dá. Da mesma forma que a gente cobra deles, a gente cobra de você também, porque é importante, é necessário que nós, como torcedores, tenhamos consciência do que está acontecendo. Você prestou bastante atenção no que foi dito, principalmente pelo Alexandre Simões, a respeito dos conselheiros do Cruzeiro, que estão já criando um movimento para poder formatarem uma briga com a diretoria do clube para que os ingressos possam sair de lá. Sabe para quê? Para que eles possam entrar de graça novamente e que possam também, óbvio, enxertar ingressos em algumas torcidas organizadas para acontecer aquele mesmo processo que a gente sabe que acontecia lá atrás e que ninguém tomava medida nenhuma. São pessoas que ficaram à frente do clube, que estão, quer dizer, estiveram, né, até no meio do ano passado, no início do ano passado, à frente do clube, simplesmente sugando tudo aquilo que tinha e até o que não tinha. Levaram o que o Cruzeiro não tinha, de fato. Essa que é a mais pura realidade. Essas mesmas pessoas estão brigando para poder terem um certo protagonismo. Aí, de repente, aparecem algumas faixas e faixas com dizeres direcionadas a jogadores específicos, e tudo bem, jogadores, né? E a diretoria, a direção da SAF do Cruzeiro. É difícil encontrar alguém que consiga encontrar pontos concretos de negatividade dentro desse processo de gestão até este momento. Ano passado foi brilhante. Este ano não está sendo brilhante, mas está dentro da realidade, dentro da perspectiva. O início não foi bom. Logo na sequência, um momento muito bom. E agora o time deu aquela instabilizada e trouxe munição para essa turminha. Aí é a minha opinião, assim como foi dito pelo Léo Figueiredo, acredito que isso é mandado, isso é direcionado, isso tem nome e tem sobrenome. Posso estar enganado, mas não acredito que esteja. Eu acho que tem uma galera trabalhando aí por trás e fazendo promessas, novas promessas. Não, se a gente conseguir esses ingressos aqui, mas para isso vocês precisam pressionar a diretoria. Pressionar por quê? Dentro da realidade do Cruzeiro, o Alexandre Simões disse que o campeonato do Cruzeiro é ficar em 16º. Ou seja, é não cair, tá? Transliterando aqui para vocês, é não cair. Porque o 16º não cai. Entende? O que a gente percebe dentro de todo esse movimento é que, como o Cruzeiro e também o rival fizeram uma reunião para poder cortar essa questão de fornecimento de ingresso para organizadas, automaticamente as organizadas que têm os contatos delas dentro do clube, e a gente sabe disso, não é novidade para ninguém. Tanto é que a maior organizada do Cruzeiro teve aí seu nome ventilado no meio daquelas situações todas negativas que envolviam encabeçada pelo Itai Machado. O nome foi divulgado aí para todo mundo ver, não sou eu quem estou falando, saiu nas matérias dos jornais. Então, quando isso acontece, e você vê fica sabendo do movimento, a informação não é minha, a informação é do Alexandre Simões, do movimento que está sendo feito para essa questão envolvendo o ingresso, logo no momento em que a SAF resolve cortar o ingresso, aí vem uma organizada e toma a autoria dos acontecimentos para si, dentro do mesmo processo de repressão à diretoria. Porque se você for analisar o ano passado, foi fantástico. Esse ano está dentro daquilo que foi prometido. O time é competitivo, falta qualidade, mas é um time competitivo. E o corte dos ingressos, automaticamente as coisas se juntam quando você recebe as informações. E esse tipo de coisa, o torcedor cruzeirense de fato, como disse o Léo Figueiredo, não faria não. Faria não, porque o torcedor de verdade estava lá todos os jogos na segunda divisão, não mediu esforços, cantou, empurrou, torceu, apoiou, aplaudiu, colocou o time na primeira divisão, começou o ano na mesma tomada e agora uma inflagem do nada. Uma inflagem do nada. Vamos analisar aqui o campeonato do Cruzeiro até o momento. Jogo contra o Fluminense. Não era para o Cruzeiro ganhar mesmo, não, gente. Jogo contra o Flamengo. Não era nem para o Cruzeiro ter empatado. Se for olhar para a nossa realidade. Jogo contra o Atlético. Perdeu. Se analisarmos investimento a investimento, está tudo dentro da normalidade.
Embora o jogo contra o Atlético foi uma falha clamorosa do nosso goleiro. O jogo contra o Flamengo, o Cruzeiro não venceu por detalhes, por incapacidade técnica mesmo. Não venceu. Contra o Fluminense, perdeu porque jogou muito melhor, finalizou muito mais, acabou perdendo porque faltou qualidade. Não dá para brigar com esses times hoje dentro da nossa realidade, não. Então, esses 3 jogos sem vitória, porque contra o Grêmio, Copa do Brasil, para mim, tanto faz, tanto fiz, tá? Esses 3 jogos do Campeonato Brasileiro, o único tiro que foi fora da curva foi contra o Cuiabá. Contra o Cuiabá, o Cruzeiro deveria ter vencido e vencido bem. Teve várias desculpas para poder para poder justificar essa derrota. Agora, contra o Flamengo, resultado normal, e contra o Atlético, resultado normal. Infelizmente, pelo nosso momento, nossa realidade, resultados normais. Se o time não tivesse jogando nada, se não tivesse correndo, se fosse desorganizado, todo mundo ia entender. Essas faixinhas espalhadas aí pela cidade. Mas não tem nada disso. Então, isso é um fato, cara. Eu posso estar enganado, mas eu duvido que esteja. Tem dedo de alguém aí com promessas as mesmas que foram feitas lá atrás quando destruíram o Cruzeiro. Você que é cruzeirense, abraça essa não, tá? Abraça essa não.